Começando por um dos conceitos mais importantes dessa matéria, que é o conceito de pressão. Sem muitas delongas, fórmula. Eu vou usar a letra P minúsculo para representar pressão, beleza? E a fórmula para o cálculo da pressão é módulo da força dividido pela área. Gabs, que força, que área? Pressão aparece quando uma força é aplicada sobre uma área. Tá legal? Então, por exemplo, se eu pressiono a mão na minha cara, eu estou fazendo uma pressão no meu rosto. Beleza? Se eu coloco um prego dentro de uma madeira e eu faço uma força aqui em cima, esse prego vai exercer uma pressão sobre a madeira. Beleza? Unidade de medida. Unidade de medida de pressão é unidade de medida de força dividido por unidade de medida de área. Então, Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado vai ser abreviado para Pascal. E Pascal, portanto, é a unidade de pressão no sistema internacional. Mas não é a única unidade de pressão, nem é a mais utilizada, por sinal, tá bom? A mais utilizada, por exemplo, é atmosferas. Mas tem outras unidades de pressão, tá bom? Começando por Pascal. Então, Pzinho significa pressão. Na nossa fórmula, F é força e S é a área de contato. Se não tiver contato, não tem pressão. Tranquilo? Outra coisa que não é tão óbvia é que a pressão é a componente da força perpendicular à superfície. Também coloquei um ângulo de 90 graus aqui. Se essa força tivesse inclinadona assim, ó, não é o vetor todo que está exercendo essa força, mas sim só a componente vertical dele. Beleza? A componente normal à superfície. Oi, Gui. Oi, Rô. Beleza. Alguma dúvida básica aqui por enquanto? Tá. Aí a gente vai pensar em pressão em duas situações diferentes. Sólidos e fluidos. Em sólidos, um exemplo clássico de pressão em sólidos é você colocando um prego dentro de uma madeira. Você pega o seu preguinho, pega a sua madeira, pega o martelo, bate no prego e o prego perfura a madeira. Concorda? Agora, se você for meio tantã, às vezes você vai colocar o prego de ponta cabeça assim, ó. E aí você vai bater com o martelo aqui em cima, ó. E você vai ver que o prego não vai entrar na madeira. Mesmo você aplicando a mesma força. Por quê? Porque quando eu tento colocar o prego desse jeito na madeira, o contato entre o prego e a madeira se dá nessa área aqui, ó. Você consegue ver? Nesse pontinho aqui. É uma área muito pequena, tá vendo? E se a área é muito pequena e a força é a mesma, a pressão é grande. Pressão e área são inversamente proporcionais, tá vendo? Por outro lado, se eu tentar colocar o prego de ponta cabeça, essa área aqui estará em contato com a madeira. Só que essa área aqui é muito grande comparada a essa aqui. Então eu vou ter uma área grande e, portanto, uma pressão pequena. Tudo bem? A pressão, pensando em sólidos, representa o poder de perfuração. Se eu consigo mais pressão, eu consigo maior poder de perfuração. Se eu consigo menos pressão, eu consigo menor poder de perfuração. Alguns exemplos do cotidiano são esses três que eu coloquei aqui, ó. Vamos começar por faca afiada, que não é a coisa mais óbvia do mundo. Quando vocês afiam uma faca, já viram ou já afiaram uma faca? Pega aquela pedra de amolar a faca, né? Molha a pedra, tem um motivo para molhar. Aí você pega a faca e fica passando lá. O que você está fazendo com isso? Você está desgastando a faca. Você está tirando pedaços da sua faca, jogando fora ela. Fazendo com que a lâmina da faca fique cada vez mais fina. Ou seja, o contato da faca com aquilo que você vai cortar
vai ser feito numa área cada vez menor. Área menor, pressão maior. Então, uma faca afiada nada mais é do que uma faca fina. Ué, você já se cortou com papel? Não se cortou com papel? Não precisa ser um negócio super duro, de metal e etc. Basta que seja fino. O papel é extremamente fino. Se você passar ele aqui assim na sua mão, você vai cortar a sua mão. Porque ele tem um poder de perfuração muito grande. Tá legal? O corte nada mais é do que um monte de perfurações consecutivas. Tudo bem até aí? Então diminuiu a área de contato, aumentou a pressão. Sacolinha de supermercado. Essa daqui é ótima. Você pega a sacolinha de supermercado, quando você pega pela alça, ela é de plástico, né? Ou ela é de... Bom, de plástico. A alça fica super fina, né? E se ela estiver pesada, começa a doer sua mão. Porque tá meio que querendo perfurar sua mão, tá vendo? Agora, se você puxa aquela parte... Eu tenho uma sacolinha aqui pra mostrar, peraí. A alça, ela tem essa espessura aqui, tá ligado? Ela tem essa espessura aqui. Só que quando a gente segura e faz força, a gente acaba ficando com a alça fininha. E aí machuca. E aí você quer que machuque menos, você tenta voltar ela ao normal e segura com mais cuidado, lazarento. Ó, segura assim. Manja? Você aumentou drasticamente a área de contato. Vai doer bem menos. Pegou? Mesma coisa a mochila. Tem gente que anda com a mochila com uma alça só, né? Pra ser estiloso. Se você anda com duas alças, você dobrou a área de contato. Então você dividiu a pressão exercida pela mochila sobre o seu ombro por 2. Tá claro isso? Então dói menos, tá? Quanto maior a área de contato, se a alça for bem fininha, vai doer pra cacete. Tem gente que compra aquelas mochilas de alça bem fininha só porque é bonito, tá ligado? E aí dói. Agora, se compra aquelas mochilas com a alça largona, não dói nada. Parece estar carregando menos peso. A sensação de peso é menor. Beleza? Então, a área ela é inversamente proporcional à pressão. Outro caso, salto alto. Já tentaram andar de salto alto na areia? Eu tentei, não dá. Fica perfurando a areia. Não tem como. Agora, o seu pezão não fica perfurando a areia, a menos que seja uma areia muito fofa, né? Mas pega uma areia que o seu pezão consegue ficar de boas, ele tem uma superfície grande, né? Alguns maiores que os outros. Agora, a agulha do seu salto agulha, foi o que eu usei, né? Um salto bem... Aí ela afunda, tá? Porque a área de contato com a areia é muito pequena. E se a área é muito pequena, a pressão é muito grande, o salto perfura e aí você não consegue andar. Beleza?